Objeção, ela é emocional. E por que eu estou dizendo isso? Porque toda decisão, toda vez que nós, seres humanos, tomamos uma decisão, ela sempre vai ser emocional. E não sou eu que estou dizendo isso. Tem várias pesquisas, vários estudos e vários cientistas que já comprovaram que a decisão, ela é emocional. Tem a parte racional? Tem a parte racional, mas ela sempre vai começar na parte emocional. Inclusive, esse livro aqui, ó, o nome do livro é Objeções, do Jeb Blount. Aqui nesse livro tem uma parte ali que ele fala de um estudo, de um cientista lá, um pesquisador, e estudaram e foram estudar a parte da decisão. E aí tiveram pessoas que tiveram traumas e acidentes que comprometeram a parte límbica do cérebro, que é a parte que controla as emoções, a parte emocional. A parte racional estava intacta. Então, toda vez que essas pessoas elas precisavam fazer uma conta, toda vez que essas pessoas precisavam fazer alguma coisa lógica, resolver alguma coisa lógica, tranquilo, elas resolviam sem problema nenhum. Mas quando elas tinham que tomar uma decisão simples, do tipo assim, tenho 2 papéis aqui, um branco e um preto, escolhe um. Como tinha danificado essa parte límbica lá do cérebro, as pessoas não conseguiam tomar decisão. Então, toda decisão, ela é emocional. E aí, quando eu digo que não sou eu, né? Mas nos estudos que mostram que as decisões são emocionais, a objeção, ela é emocional, porque o que acontece? Quando que aparece uma objeção? A objeção sempre vai aparecer quando você faz um pedido. Por exemplo, cliente, o próximo passo agora é fazer uma visita. É nessa hora que aparece a objeção. Ah, preciso falar com a minha esposa. Puxa, mas eu tô sem tempo. Me manda as informações antes que eu vou analisar. Puxa, mas é que na verdade eu só queria saber o preço. Começam a surgir objeções. Isso aqui eu tô falando uma objeção super simples, tá? Por quê? Porque toda vez que você faz um pedido, seja para pedir uma proposta, seja para pedir uma próxima visita, seja para qualquer coisa que for, vai aparecer uma objeção, porque o cliente precisa tomar uma decisão. E toda vez que ele tem que tomar uma decisão, ele vai adiar a decisão. A tendência sempre é adiar a decisão, porque o cérebro tem aquela parte lá que quer conforto, que não quer tomar a decisão. Então, não adianta você tentar resolver uma objeção, e aonde que eu quero chegar aqui com essa conversa? Não adianta você querer tentar resolver uma objeção com lógica, porque você precisa considerar primeiro a parte emocional. É a mesma coisa que você discutir com uma parede. Você vai discutir com uma parede, não chega a lugar nenhum. Vou dar um exemplo aqui, tá? De uma objeção que surgiu recentemente comigo aqui. Teve um cliente que comprou um imóvel nosso aqui, e um imóvel ele pagou, para ser exato, ele pagou 2 milhões e 30 no imóvel. 2 milhões e 30. E veja só as objeções, né? 2 milhões e 30. E ele queria destratar. Ele comprou, passou um mês, ele ligou na incorporadora e falou, eu não quero mais, eu quero destratar, porque surgiu uma oportunidade aqui para eu fazer uma viagem a trabalho. O cara é cirurgião bucomaxilar, sei o nome o cara é um cirurgião, e surgiu uma oportunidade dele fazer uma especialização na Bélgica. E ele falou, vou gastar uma grana lá, eu quero destratar. Eu falei, então faz o seguinte, vem aqui, vamos conversar. Deixa eu entender o motivo. Quando começamos a conversar, ele falou, olha, eu quero destratar porque eu preciso fazer essa viagem. Eu falei, tá, mas por que você comprou o imóvel? Daí ele falou o seguinte, ele falou, não, e outra coisa, além desse motivo, eu tô vendo que tá cheio de gente anunciando aqui outros imóveis parecidos com o meu, que na época me falaram que era uma super oportunidade por 2 milhões e 30, eu tô vendo gente anunciar por 2 milhões e 100. Eu falei, mas você comprou o imóvel para investir ou para morar? E ele falou, não, na verdade eu comprei para investir para morar. Eu falei, mas como assim? Aonde que você mora hoje? Porque eu não tinha atendido ele na venda, né? Ele falou, não, eu moro no apartamento de 120 metros e a minha intenção, porque daí ele foi falando, moro no apartamento de 120 metros e a minha intenção de comprar esse apartamento que ele comprou, 230 metros, tá? 230 metros. A minha intenção de sair do de 120 para ir para um de 230 é porque, poxa, tá muito apertado, o meu filho tá crescendo e as coisas começaram a bicicleta e não sei o que, eu tô ficando sem espaço. Então,
Por que ele comprou o imóvel? Ele não comprou para investir. No começo ele falou que comprou para investir, mas não. Ele comprou porque o apartamento de 120 metros dele estava pequeno e ele queria se mudar. E aí o que eu entendi ali nessa conversa com ele? Que ele estava criando uma objeção e falando que ele queria, ele estava racionalizando a objeção dele através de ele estava indo fazer uma especialização na Bélgica. Esse era o motivo que ele trouxe para fazer o distrato. Depois ele falou, não, é porque anunciaram o meu imóvel, então não foi uma oportunidade. Eu vi que ele estava um pouco magoado por causa disso. E quando eu entendi que esse cliente, ele na verdade, ele estava querendo distratar porque ele estava magoado, porque falaram para ele que tinha sido uma oportunidade, realmente foi uma oportunidade, mas que tinham outros imóveis anunciados pelo mesmo valor, ele começou a racionalizar. E quando eu trouxe a parte emocional para ele, falei, veja, você comprou o imóvel para tirar, imagina, você vai viajar, depois você vai voltar, você vai ficar mais 1 ano, 2 nesse apartamento, porque você não vai conseguir mais comprar um apartamento de 230 metros por 2 milhões. Você não vai conseguir. Aí você vai ficar mais 2 anos, 3 anos nesse apartamento de 120 metros. O que isso vai custar para você e para tua família todo dia que você chegar em casa e ver que o troço está tudo amontoado no teu apartamento e você perdeu a oportunidade de comprar um apartamento de 230 metros? Vamos fazer o seguinte, o teu problema tá no fato de que você está indo viajar e a parcela lá do saldo final, porque você tem que vender o imóvel, vai ficar pesada. E se eu prorrogar para você? Te der mais 3 meses de prazo? Daí... Então o que aconteceu? Eu só pude trazer a opção de prorrogar esse... Aqui eu estou resumindo, tá, pessoal? Só para elucidar essa parte da emoção, do emocional. Eu só consegui trazer a solução para a objeção dele depois que eu entendi qual era a objeção dele. E por que ele estava querendo. E eu peguei na parte emocional. Então, eu preciso que vocês entendam isso. Toda vez que o cliente faz uma objeção, leva em consideração que tem um aspecto emocional.